Uma reviravolta parece estar acontecendo dentro do Grêmio. Os indícios e informações dão conta de que Renato pode renovar para 2025. Eu te conto detalhes depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar sobre Renato no Grêmio. Indícios, informações, detalhes, falas dos dirigentes que começam a indicar que o Renato pode sim permanecer no Grêmio em 2025. A gente vai falar sobre isso, mas antes, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like, que é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Gente, olha só. Ontem à tarde, o Sérgio Boas, repórter conceituadíssimo aqui da aldeia, como o Renato gosta de falar, deu a informação de que, nos bastidores, o presidente Guerra não chegaria para Renato Portaluppi e avisaria de uma possível saída, de uma demissão ou até mesmo de um fim de ciclo. Não teria um comunicado por parte do Guerra chegando no Renato e falando: ó, Renato, acabou teu ciclo no Grêmio, nós vamos atrás de outro treinador. Que a conversa seria muito mais no sentido de sentar com o Renato e entender do treinador o que ele quer para 2025. Se seria a permanência no Grêmio ou até mesmo a saída. Se o Renato entende que o ciclo dele acabou, não se o Grêmio entende que o ciclo dentro do Grêmio do Renato acabou. E isso, de certa forma, começa a dar indícios de que talvez dependa muito mais do Renato a permanência dele do que da direção gremista. A gente sabe que por parte do torcedor isso já teria acontecido. O Renato, inclusive, falou em algumas coletivas de que depende também do ambiente que vai estar com ele dentro do Grêmio nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que ele vai ouvir, de certa forma, também a torcida. Mas a gente sabe como o Renato funciona. Ele é teimoso em algumas coisas. E me parece que, se depender do Renato, ele pode sim querer continuar e ter uma renovação. O Charlie trouxe uma informação há muito tempo atrás, muito importante. O Charlie Veloso, narrador do canal do Bagé, trouxe a informação de que nos bastidores dependia muito do Renato, que inclusive poderia existir um abaixo salarial, uma queda no salário do Renato para ele permanecer, e que existia mais vontade do treinador de ficar do que qualquer outra coisa, e se dependesse dele, ele continuaria. A gente já trouxe aqui informações também no canal de que Alberto Guerra é muito ligado ao Renato, e dentro do conselho de administração e da direção gremista, ele era um dos poucos que ainda segurava o treinador gremista, o que queria a permanência quando muitos queriam a demissão. E hoje, para a renovação, é basicamente a mesma coisa. O Guerra confia e tem no Renato uma amizade e quer o trabalho do Renato para a próxima temporada. Ele está sozinho nessa, mas ele é a voz final. E aí, por último, hoje o Antônio Brum deu uma entrevista lá no Bola nas Costas da Atlântida e falou algumas coisas sobre a renovação. E um ponto muito importante que o Brum trouxe nessa entrevista e falou sobre isso é o Gauchão de 2025. A pré-temporada começa mais cedo, o campeonato começa mais cedo e o Grêmio trata esse Gauchão com a mesma importância, talvez até mais do que tratou o Hepta nesse ano, porque pode ser o octa inédito do Grêmio. E para isso o Brum falou: o Gauchão pode ser um balizador para a contratação ou permanência do Renato, contratação de outro técnico, ou permanência do Renato em 2025. Ele disse que, como o campeonato começa mais cedo, isso pode ser um dos pontos levados em conta pela direção para definir o próximo treinador. E ele disse que, se depender do Grêmio e da vontade do Renato, o Renato vai sempre querer estar no clube. Essa foi a fala do Bruno. Vou até pegar entre aspas aqui para a gente não deixar passar nada, tá? Ó, o Gauchão de 2025 pode ser uma coisa importante para ajudar a definir o próximo treinador do Grêmio. Começa muito cedo. Acho que, se depender do Renato, ele sempre vai querer ficar no Grêmio. É muito importante isso, porque a gente vivia um momento, e até de especulações de treinadores, onde parecia de que o Grêmio estaria se desabraçando e se desvinculando já do Renato para a próxima temporada. As coisas parecem mudar nas últimas horas e nos últimos dias, e agora, com a possibilidade mínima, que a gente sabe, do Grêmio ir para a Libertadores, parece que as coisas começam a se encaminhar talvez para uma possível renovação. Antes da gente encerrar o vídeo, quero que tu deixe aquele teu comentário. O que tu acha de tudo isso? Eu sei que, no geral, o torcedor não quer a permanência do Renato, mas o que pode ser feito? O que pode a torcida sinalizar nesse sentido para decretar a sua vontade? Deixa aí para mim. Beijo!